Aí nós temos uma... Aí a história, eu quero começar com o Diogo. O Diogo, a história do prefiro perder de pé do que ganhar de 4, que entrou para o anedotário da política brasileira. Anedotário da política brasileira. Há uma direita juvenil de Zóio verde. Diretório acadêmico, que acha que é o seguinte, tem que ser purista. Cara, tu tem que negociar, tu tem que ter... Eu não tenho voto suficiente, eu tenho que conseguir esses votos. Sem abrir mão das meus princípios e valores basilares, sem abrir mão dos meus fundamentos. Mas eu tenho que negociar. Mas tem uma certa direita que acha que tem que ser limpinho, Diogo Forjas. Que aí você colocou, Júlio, uns 12 assuntos diferentes e que misturar esses assuntos é o que leva à criação de máximas como essa, né? O ganhar de pé, o perder de pé, o ganhar de 4. Eu não concordo com nenhuma das duas pontas da máxima, né? Acho que perder é ruim, não importa em que posição, e ganhar de 4, quem está de 4 já perdeu. Então, né, já é a oposição da derrota. Eu acho que não cabe nem um extremo nem outro. Pragmatismo é necessário, mas pragmatismo só faz sentido se você atinge algum objetivo. Esse é o conceito básico de ser pragmático. Você relativizar, abrir mão de certos objetivos ou certas coisas para atingir um objetivo maior. Então, é preciso atingir esse objetivo maior. Que objetivo maior é esse? Pelo que você é pragmático? Quem deve ser mais pragmático é uma relação bilateral. Normalmente, quem tem menos condição de exercer pressão ou poder. Será que a direita é essa mendiga toda que está aí esperando uma migalhinha do Kassab? Eu não sei se é bem assim que a banda toca. Então, acho que falta um certo equilíbrio para as duas pontas da máxima. E é justamente o resultado de misturar todos esses pontos que foram colocados. A governabilidade do Tarcísio é um assunto, a candidatura para 26 é outro assunto. Então, vamos tentar, eu vou tentar aqui rapidamente destrinchar essas coisas. Vamos começar pelo primeiro ponto que você colocou. Como é que o Tarcísio governa sem o Kassab? Não governa. O Kassab herdou boa parte do que foi o tucanato. Quer dizer, os 25 anos de aparelhamento, isso está em toda a máquina pública do Estado. Mas ele não herdou 100%. Parte disso, parte do controle político do Estado, que estava nas mãos do MDB, encostou no Tarcísio antes mesmo dele ser eleito. Então, qual foi a minha leitura antes do Tarcísio ser eleito? Ele vai ter que encostar no Kassab para fazer ponte com esses núcleos políticos que ele herdou, para não ter resistência institucional no Estado, para conseguir construir, pavimentar a agenda. Conforme a agenda de governo estiver fluindo, ele vai ter mais condições de interagir diretamente com esses núcleos políticos. Quem vai ter que correr por fora para construir uma estrutura político-partidária no Estado vai ser o PL. E vai ter mais facilidade porque deve fazer um número grande na Lesp. Então, ter força na Lesp facilita aumentar, expandir o controle nas zonas do Estado, que deve se consolidar com as eleições municipais. Então, o Tarcísio vai ter pelo menos uns 2 anos aí de sofrência tendo que lidar com o Kassab. Então, isso é um fato. Governabilidade precisa do Kassab? Sim, precisa. Mas esse é um assunto que tem pouco a ver com o assunto de 26. O assunto de 26, muitas pessoas, e eu nunca fiz isso, e até sempre que posso deixo claro, né, eu nunca sequer exercitei qualquer outro candidato para 26 na presidência que não fosse o Bolsonaro. Somos testemunhas aqui. Somos testemunhas aqui. Por um motivo muito simples. Porque a inelegibilidade dele é ilegal. Viola, inclusive, o Pacto de São José da Costa Rica, e é uma questão de tempo e da pressão correta para que isso não se mantenha. Então, a não ser, é claro, que o Brasil deixe de ser uma democracia declaradamente. Já deixou de ser, mas até que se declare. Olha, é uma democracia totalitária, né? Até que se faça isso, padrão chinês. Até que se faça isso, não tem como manter inelegível. Então, um candidato para 26, a menos que ele não queira, é o Bolsonaro. Qual é o problema? Em toda a direita, nós tivemos nos últimos 11 meses, pelo menos, várias simulações. Vai ser Michele, vai ser Tarcísio, vai ser não sei quem. E isso despertou no centro político um interesse muito bom. Quer dizer, quem não quer descolar do Bozo sem perder os eleitores dele? Lembra da frase? Todo mundo quer. Existe uma margem enorme na direita, e que não se restringe ao lavajatismo no mau sentido, que deseja o capital eleitoral do Bolsonaro sem depender dele diretamente. O centro político, principalmente. Imagine que maravilhoso colocar com o poder eleitoral do Bolsonaro, justificar com o poder eleitoral do Bolsonaro um candidato que vá atender melhor, de forma pragmática, aos anseios do centro. Quem é melhor do que o Tarcísio, que já tem legitimidade no meio bolsonarista? Então, eu não acho que vale a pena apedrejar o Tarcísio, de maneira nenhuma. Mas é importante deixar claro que ele não é ídolo de ninguém. Que o candidato é o Bolsonaro. São coisas distintas. E o próprio Bolsonaro fez isso.
Finalmente ele bateu na mesa e falou: o candidato para 26 sou eu ou deixo a política? Esse recado foi para todos, para dentro e para fora, e mata essa charada. Porque houve uma construção, sim, e não acho que seja da direita, foi do centro, pavimentando um caminho de aceitação tácita em 26 para que fosse o Tarcísio o candidato no lugar do Bolsonaro, com o endosso do próprio Bolsonaro. E o Tarcísio não ajuda nesse sentido. Não teve nada a ver com isso. Claro que tem, o Valdemar tem. E o Tarcísio não ajuda nesse sentido. Não é o artífice dessa candidatura? Eu não sei se ele é o artífice, mas não sei se ele é contra também. Porque ele só se manifestou depois que o Bolsonaro bateu na mesa. Pois é. Não, mas eu acho que o Valdemar disse semana passada, não, o candidato será o Tarcísio, a segunda opção será o Eduardo Bolsonaro. Ele chegou a falar isso. Então pronto. Então só bateu. Então veja que não é uma coisa que a direita inventou. Outra coisa, o Tarcísio, em que pese ser um excelente administrador, em que pese ter demonstrado lealdade ao presidente Bolsonaro em momentos importantes, e ser um governador de direita, o único de direita declarada que a gente tem, né? Eu não considero os outros, aqueles que participaram do Fecha Tudo, eu não considero direita. Então, Caiado, companhia, me perdoe, Zema. O Jorginho Belo de Santa Catarina. E acabou, e não tem outro. Então, muito bem. Em que pese ser um excelente administrador, o Tarcísio, do ponto de vista ideológico, sempre foi falho. A gente releva a ausência de posicionamento ideológico do Tarcísio, dada a sua lealdade com o Bolsonaro e sua excelente capacidade de realização. É esse o ponto. Mas essas são justamente as características do tucanato. O que fez do PSDB a pseudo-direita foi o fato de trazer resultados. E embora a direita de verdade, que sempre existiu, mas não se identificava como tal, não concordasse 100% com o pensamento dos tucanos, por serem bons realizadores, perto do que nós tínhamos disponível, eles eram a direita que nós defendíamos. Então, eu vejo uma tentativa de construção de um novo Teatro das Tesouras que passa por explorar o perfil do Tarcísio. Tarcísio nunca se posicionou firmemente ideologicamente, nem do ponto de vista retórico, nem prático. Basta ver a TV Cultura. Agora, isso pode ser relevado. Claro que pode, como um administrador, desde que ele não seja endeusado, né, como se fosse uma figura política de vida própria. Porque é isso que eles querem, tornar o Tarcísio uma figura política que sobrevive sem a existência do Bolsonaro, ou com apoio forçado do Bolsonaro, porque não está em condições de competir, pavimentaria o caminho para um Tarcísio em 26. E aí, tem certas coisas que ele fez que alimentaram essa retórica. Claro que tem aqueles que usam essas coisas contra o Tarcísio intencionalmente para dividir a direita, a gente tem que ficar esperto com isso. Mas... por exemplo, para que ele vai numa entrevista e diz que fala com os ministros do STF com frequência e que fala com o Bolsonaro, tudo que fala com o STF, que fala com o STF, tudo que fala com o Bolsonaro? Qual é a necessidade de se trazer isso num momento desse? Só um parênteses aqui, Diogo, só um parênteses nisso aí para a gente poder também tocar aqui a mesa. Não seria, do ponto de vista pragmático, ter uma ponte que seja com os inomináveis? Não seria o Tarcísio talvez uma ponte precária que seja, cara, tu vai para uma guerra, tu tem que ter N alternativas. Se a alternativa foi uma negociação, foi uma conversa, foi uma amenização da relação dos inomináveis com o Bolsonaro, o Tarcísio não pode ser essa ponte precária que seja, ou nós vamos queimar todas as pontes? Não, a questão é ponte para onde? Alguém pode me citar 3 acordos firmados pelo STF que foram cumpridos com qualquer um nos últimos 4 anos? Não, mas, sei lá, pode estar construindo uma ponte, pode ser uma aproximação que seja, sei lá. Eu estou supondo que possa eventualmente ser uma ponte. O próprio Bolsonaro, quando foi para o 25 de fevereiro, ele não falou em Alexandre de Moraes, aliás, eu não posso falar o inominável. Ele disse: vamos pacificar o Brasil, queremos a anistia do 8 de janeiro, nós queremos olhar para aqui para frente. Ele agiu como um estadista. Ali estava propondo pontes. Ele foi procurar na véspera, foi procurar o Temer. O Temer também. O Temer é deles, cara. Mas às vezes tu tem que negociar com o STF é um tribunal político. Nós tivemos que negociar com o Stalin para ganhar para vencer o Hitler. Aí entra na outra parte que eu coloquei no começo, né? O pragmatismo precisa ter um objetivo tangível, senão ele não é pragmatismo, ele é rendição. Então, vamos parar para avaliar esse cenário aí de acordo com o STF. Diálogo é preciso ter, abertura de diálogo, sempre. Muito embora o diálogo com o STF já se demonstrou completamente ineficaz. Esqueça a direita.
Esqueça o respeito à Constituição, à lei e o devido processo legal. O acordo político entre políticos, eles não cumpriram. Eles não cumprem. Houve ameaça com relação às emendas, que eu alertei várias vezes. Fizeram um almoço no STF, saiu do almoço, e aí? Qual é a reclamação? Que ninguém cumpriu nada. Então esse que é o ponto. É difícil estabelecer pragmatismo para acordos com quem não tem compromisso com os acordos firmados. Isso não é do Bolsonaro, como isso até que eles estejam tão cacifados que acham que não precisam do acordo. Até que eles sejam educados, como agora, por exemplo, ontem, o Arthur Lira reafirmou que ele vai até o fim na PEC 8.